Esta é uma série de mensagens cujo tema é a influência da música na sociedade, nas nossas vidas. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a música, sobre a sua influência? Sabemos que, de fato, a música exerce uma influência muito grande na sociedade, na vida das pessoas. Mas o que a palavra de Deus tem a nos mostrar, a nos ensinar? Veja bem, em Jó, no capítulo 38, a partir do verso 4 a 7, nos diz ali que junto as estrelas da alva cantavam alegremente, e elas também, todos os filhos de Deus, jubilavam. E ali o que são as estrelas da alva, os filhos de Deus? No original, são os anjos. Então, desde a criação, nós vemos os anjos de Deus louvando, cantando. Na criação, eles estavam cantando. Qual é a música que eles cantavam? Qual é a música que eles louvavam a Deus? Então, veja só, a música, ela está desde a criação e até mesmo antes da criação. Nós sabemos que, quanto aos anjos, houve um anjo de luz que, por causa da sua arrogância, ele querendo assumir o lugar de Deus, querendo exercer a função e o papel de Deus, querendo ser até o próprio Deus, esse anjo, ele teve que ser expulso, ele caiu. Isso está descrito em Isaías no capítulo 14, no verso 11 a 16, onde que nos diz assim: foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Ou seja, esse anjo de luz, ao cair, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, se tornou Satanás, se tornou o diabo, se tornou o adversário de Deus. E aí nos diz aqui que ele caiu com o som da sua viola, ele caiu com o som que tinha no céu, esse som foi corrompido e esse som veio para a terra. E esse som que veio para a terra, essa música que veio para a terra, está influenciando a vida das pessoas. Vimos que então esse som que havia no céu, ele foi corrompido, ele foi pervertido, e ao mesmo tempo que esse anjo de luz caiu, também caiu um som juntamente com ele. Ou seja, o texto é muito claro quando nos diz que foi derrubado o som das tuas violas, em outras traduções, das tuas harpas. E agora nós temos dois sons, duas músicas. Uma, a música do céu, e outra, a música na terra. E a música na terra, quando caiu este anjo, ela foi pervertida, ela foi corrompida. E ao mesmo tempo que nós vemos a partir daí a música influenciando a vida das pessoas, a vida da sociedade. É importante, tem um texto de Salmo 137, do verso 1 ao verso 3, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então nos diz lá o texto que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. E ali nós dependuramos as nossas harpas nos salgueiros. E aqueles que nos levaram cativos e que nos destruíram, eles pediam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Veja só, os próprios babilônicos, eles pediam os cânticos de Sião, eles pediam que cantassem as músicas de Sião. O que significa que eles sabiam que tinha uma distinção das músicas de Sião com as músicas de Babilônia. E o que havia de diferente, de significado nas músicas de Sião? Eram músicas de exaltação a Deus, de louvor a Deus, e músicas que incluíam salmos, hinos, e aquilo fazia diferença. Por isso os babilônicos, eles pediram por essas músicas. Eles sabiam que havia uma distinção e uma diferença das músicas de Sião com as músicas de Babilônia. O que as músicas de Sião produziam? Elas produziam fé, elas produziam esperança, elas produziam força, elas eram músicas de exaltação a Deus. E por isso, os próprios babilônicos perceberam que havia uma distinção,
entre as músicas de Babilônia e as músicas de Sião. Sião é o lugar da habitação do rei Davi, onde se construiu o templo, onde está Jerusalém. Agora, eles quando pediram essas músicas, eles sabiam o que aquelas músicas produziam. Músicas que produziam alegria, como eu disse, músicas que produziam paz, músicas que traziam até libertação, que era um reflexo da libertação que eles tinham tido em Deus. Por isso, ao serem levados cativos, eles não conseguiam cantar, porque eles estavam sendo levados como escravos. Eles não conseguiam cantar as músicas de Sião. Ao mesmo tempo, Davi, no Salmo 40, nos mostra o resultado da libertação. O que acontece quando alguém é livre, quando alguém é liberto. No Salmo 40, no verso 1 ao verso 3, nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de lama e de perdição, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. E olha interessante, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui nós vemos o resultado da libertação, o resultado do perdão, porque ele mesmo está dizendo que ele estava atolado num poço de lama e de perdição. Ele estava perdido, mas quando ele teve o seu encontro com Deus, quando ele recebeu a libertação, quando ele foi perdoado, então a sua boca se encheu de um cântico novo. E qual era esse cântico? Hinos de louvor ao nosso Deus. Veja bem um exemplo. Quando aquele aleijado, coxo, estava ali na porta do templo, quando Pedro e João se aproximaram dele, e Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, esse texto de Atos capítulo 3, verso 8, quando ele foi curado, diz que ele saltando, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquela cura, ela trouxe algo de louvor a Deus. E qual era esse louvor? A própria palavra já nos diz, a música de exaltação a Deus. O louvor é isso, é uma música de exaltação a Deus. E diz que todo o povo viu louvar a Deus e assim viu o milagre que tinha acontecido na vida dele ao ser curado. Veja bem, o próprio Davi ensina, ele não somente ensina, mas ele motiva cantar ao Senhor. Qual é a música que ele nos ensina a cantar? Qual é a música que nós devemos louvar? Então, veja só, em 1 Crônicas, no capítulo 15, no verso 9, 23, 34, 36, ele está então motivando e levando o povo a cantar ao Senhor. Então ele diz lá assim: cantai-lhe salmos, cantai ao Senhor todas as terras, cantai louvores em gratidão, rendei graças ao Senhor. E qual foi a resposta do povo? E todo o povo diz amém e louvou ao Senhor. Então, veja só, o propósito da palavra de Deus ao nos falar sobre a música é nos motivar, é nos ensinar a cantar ao Senhor, a louvar, a engrandecer a Ele através da música. A pergunta é: qual é a música que tem saído dos seus lábios? Você acha que Deus aceita qualquer tipo de música? Qual é a música que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ensinou e motivou o povo a cantar? E o homem segundo o coração de Deus não ensinou e não motivou a cantar outro tipo de música. É uma pergunta que nós devemos refletir. Mas ele ensinou e motivou que se cantasse ao Senhor, cantasse salmos, hinos. E assim, qual é a música que tem saído dos nossos lábios, dos seus lábios? Qual é a música que Deus aceita? É qualquer música? Vamos para o Novo Testamento. Quando o anjo visita Maria, ele traz a mensagem que ela conceberia pelo Espírito Santo o Salvador do mundo. Quando ela foi visitar sua prima Isabel, diz que então, a Bíblia está nos dizendo lá assim, o cântico de Maria.
E qual foi o cântico dela? Foi um cântico de louvor ao Senhor. Diz que ela engrandeceu ao Senhor por meio de um novo cântico. Ali ela expressou não somente a gratidão, mas ela engrandeceu o nome do Senhor através da música. A música, ela vai louvar a Deus, ela tem o poder de engrandecer a Deus, mas não é qualquer música, não é qualquer tipo de música. Nós vemos que quando Jesus nasceu, apareceu uma multidão de anjos, e em que eles cantavam. E ao mesmo tempo, aquela multidão de anjos que fala que foi um exército celestiais, que eram exércitos celestiais, eles estavam louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Ou seja, vimos que lá na criação, os anjos já louvavam a Deus. E quando Jesus nasceu, os anjos novamente, aqui um exército de anjos louvando a Deus. A música de engrandecimento a Deus, de fato, de louvores a Deus, de exaltação a Deus, de glórias a Deus. A música de louvor ao Senhor que tanto engrandece e glorifica a Deus. Estamos nessa série falando da influência da música. Qual é o ensino da Bíblia sobre a música e a sua influência na vida dos homens e da sociedade? Qual é o tipo de música que agrada a Deus? Existe alguma música que de fato Deus se agrada, que é a vontade dele para nós? Veja só, quando Jesus foi para ser consagrado depois de 8 dias, e ali Simeão tomou Jesus nos braços, diz que ele também louvou a Deus. Isso está descrito em Lucas, no capítulo 2, no verso 28, o cântico de Simeão. Na Bíblia está dizendo lá, a Bíblia até de papel, está dizendo o cântico de Simeão. Diz que então ele louvou a Deus e disse, meus olhos viram a tua salvação. Ele teve um encontro ali com Jesus. Quando nós temos esse encontro com Cristo, uma das coisas que vai brotar do nosso coração e vai sair nos nossos lábios é esse louvor ao Senhor, esse louvor de exaltação a Ele. Mas qual foi a música que Jesus cantou? Se Jesus estivesse nos dias de hoje, qual música você acha que ele cantaria? Alguns podem pensar, não, ele cantaria qualquer música, ou todo tipo de música. Mas veja só, a música que Jesus cantou está descrito em Mateus 26:30, que ali na ceia com os discípulos, diz que ele cantou um hino. Por que ele não cantou outra música? Certamente existiam outras músicas vindo de Roma, da Grécia, mas ele cantou um hino. O hino é o quê? É uma música de exaltação a Deus. E foi essa música que Jesus cantou. E certamente, se Jesus estivesse nos dias de hoje, não teria alterado e mudado isso. Ele cantaria hinos, salmos ao Senhor. Música de exaltação e louvores a Deus. E quando nós estamos cheios da sua presença, nós queremos imitar a Jesus Cristo, ser imitadores dele. Cantar louvores a Deus é uma expressão de fé, de gratidão, quando alguém recebe perdão, é liberto, é resultado. Você começa a cantar hinos de louvores. A palavra de Deus também nos diz para a gente ser imitadores de Cristo. Então temos que pensar, de fato, qual é a música que Jesus cantaria se estivesse conosco nos dias de hoje? Certamente, como eu vou repetir, ele não mudaria. Ele cantaria hinos de louvores a Deus. Portanto, cantar louvores a Ele é resultado da fé, da entrega, do propósito dele se cumprindo em nossas vidas. Você sabe que uma das práticas espirituais da igreja quando se reunia era louvor a Deus? E o que devia ser o devocional de cada cristão? Em Atos 2:47 nos diz isso. Então, nos fala que louvando a Deus, a igreja ela louvava a Deus constantemente. Qual é a música que eles cantavam? Músicas de louvores, de exaltação a Deus. Nós vemos isso na prática devocional de Paulo.
Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que eles fizeram? O texto nos diz em Atos 16, 25, que eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão ouviam, escutavam. Por que eles escutavam? Porque eles cantavam em voz alta, de acordo com que os demais companheiros da prisão ouviam. Então, eram louvores, eram cânticos em que eles cantavam com a voz alta. E isso fez com que houvesse ali um terremoto e que as portas das prisões se abriram. Nós vemos aqui o poder que há na oração e no louvor. E a partir dali, nós sabemos da história o que aconteceu através da conversão do carcereiro, que está descrito ali em Atos 16, a partir do verso 25. Por isso que então é fundamental, se a gente quer ser imitadores de Cristo, sejamos também imitadores do apóstolo Paulo. Você pergunta, Silvio, por que imitar a Paulo? Porque Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele louvou a Deus, ele cantou louvores a Deus, e não somente isso, mas também ensinou que para ser cheio do Espírito Santo é preciso cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, de acordo com Efésios capítulo 5, 18 a 19. Salmos é a palavra de Deus cantada, hinos são músicas de exaltação a Deus e os cânticos espirituais, cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Ensina-se um princípio espiritual, que à medida que o que você ouve, o que você canta, o que você curte, aquilo vai influenciar a sua vida. Porque a música, ela tem uma inspiração. A inspiração vem de espírito. Portanto, qual é a música e qual é o espírito que está influenciando ou que influenciou determinada música? Agora, quando você canta, quando você curte, quando você ouve a música do céu, por inspiração do Espírito Santo, essa música vai edificar a sua fé. Você será influenciado pelo Espírito que regeu, que influenciou essa música. Portanto, qual o Espírito que você vai se encher? Aí você pergunta, e a música secular? E a música mundana? Essa música secular, a palavra secular, ela vem do latim, ela não está na Bíblia, mas o que significa que é uma música mundana, que não é de uma inspiração do Espírito Santo. E agora, o que Paulo nos ensina, de acordo com Colossenses 3, 16 e 17, que habite a palavra de Cristo ricamente em vós e, ao mesmo tempo, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Portanto, o cristão ou qualquer pessoa, quando curte, quando ouve a música secular, ou seja, que significa a música mundana, ele receberá a influência desta inspiração, desse espírito que regeu essa música, o que criou, o influenciou esta música, o que pode levá-lo a tornar-se carnal e não agradar a Deus, de acordo com Romanos 8:8. Tem uma frase que diz, pequenas concessões, grandes tragédias. Então veja só, quero trazer aqui o exemplo de um dependente químico, porque de fato ele começa experimentando, depois usa ocasionalmente, depois frequentemente, até que se torna um dependente. Aí você pergunta, mas o que tem a ver isso? E qual é essa influência da música? Eu dei esse exemplo para mostrar que é a mesma coisa, num certo sentido, porque quando você pode ouvir a música, no sentido que você experimenta, depois você começa a ouvir a música secular, mundana, ocasionalmente, depois frequentemente, até que você se torna como se um dependente daquela música. É como se você não conseguisse parar de ouvir
esta música. Por isso que a música, de fato, tem uma influência. Agora, você sendo servo de Cristo, você deve cantar e ouvir a música que Cristo tem preferência. Qual é a música que Jesus prefere? Qual é a música que ele tem preferência? Qual é a música que ele quer que os seus servos cantem e que agrada a ele? Você precisa fazer essa pergunta, mas ao mesmo tempo você precisa responder a essa pergunta. Então, existem algumas dessas perguntas que daqui a pouco eu quero colocar aqui para você e ao mesmo tempo procurar responder de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Falando dessa série da influência da música, eu quero levar vocês agora no livro de Apocalipse e vamos dizer que é onde se revela o futuro, onde se revela o reino de Deus na terra, do que vai acontecer, das manifestações desse reino também no céu e que mostra ao mesmo tempo a música. A música está ali inserida no livro de Apocalipse. E o que é que tem a nos falar ali? O que em Apocalipse tem a nos ensinar em relação à música? Nós vamos ver ali a música do Cordeiro, nós vamos ver canções e hinos de louvor a Deus. Por quê? Jesus não receberia outro tipo de música? Ele, Cristo, novamente, ele tem preferência de música. Qual é a música que deve ser cantada na sua presença? Portanto, o livro de Apocalipse nos revela isso, nos mostra a música que deve ser cantada na sua presença. Portanto, lá em Apocalipse, no capítulo 5, do verso 8 a 12, diz que eles cantavam um novo cântico ao Senhor, que diz também que ali havia 4 animais, os 24 anciãos, que eles prostravam diante do Cordeiro. E sabe o que eles tinham? Todos eles tinham harpas, salvas de ouro e cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ao mesmo tempo que tinha, diante da presença do Cordeiro, orações, mas ao mesmo tempo tinha harpas, que era para cantar ao Senhor. E nos fala que eles cantavam um cântico ao Senhor. E qual era esse cântico? Diz aqui, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui está descrito o que vai acontecer, mas qual é a música que devemos cantar diante do Cordeiro? Qual é a música de fato que Jesus recebe e que ele aceita e que ele agrada? Apocalipse nos revela isso e nós continuaremos no próximo. Portanto, Apocalipse nos revela qual é a música que estará diante do Cordeiro, qual é a música que nós cantaremos diante dele. E alguém pode perguntar, mas Silvio, isso é no futuro. Mas nós temos que pensar ao mesmo tempo na eternidade e ao mesmo tempo no presente. Se a música que na eternidade, na presença dele, é a música que o agrada, são hinos, são cânticos de exaltação a Deus, por que eu não devo começar agora? Por que a eternidade não deve começar agora? Por que aquilo que agrada a Deus em relação à música não deve começar agora? E você sendo um cristão, você deve fazer essas perguntas. Você deve, através da palavra de Deus e da revelação do que está em Apocalipse, você deve então tomar a sua decisão. Vejamos Apocalipse capítulo 14, de 1 a 5, e eu quero ler esta passagem, porque diz, olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, olha a voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Então havia voz, havia instrumentos que eles tocavam com suas harpas e cantavam. E o que eles cantavam? Um novo cântico diante do trono. Então haverá diante do trono um cântico, e diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico,
senão 144.000 que foram comprados na terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que eu quero destacar aqui é que eles estavam diante do Cordeiro e que ali havia instrumento, ali havia música e eles cantavam ao Senhor, cantavam diante do trono. E um dia isso vai acontecer. Continuando a influência da música, o ensino da Bíblia sobre a música e falando de Apocalipse, qual é a música que estará diante do trono? Qual é a música que estará diante do Cordeiro? Será que é qualquer música? Existe a música que Jesus prefere, que o Cordeiro prefere? Eu quero continuar e mostrar aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 15, do verso 2 a 4, e vou ler para vocês e fazer alguns destaques aqui. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e o número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Interessante, aqueles que foram vencedores da besta tinham as harpas de Deus. Para que as harpas? As harpas eram para ser tocadas e diz que eram harpas de Deus. E eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Qual era o cântico de Moisés? O cântico de Moisés foi um cântico de exaltação a Deus, de louvor a Deus? Claro que sim. E o cântico do Cordeiro. Então aqui está dizendo que o cântico do Cordeiro. E qual foi esse cântico? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui está nos mostrando o cântico do Cordeiro, que as suas obras são maravilhosas e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. E então Apocalipse nos revela isso, está inserido a música em Apocalipse, diante do Cordeiro, diante do trono, o cântico do Cordeiro. Aqui eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E assim nós veremos no próximo que haverá também um juízo e nos revela sobre a música de Babilônia, mas também sobre a música de Babilônia, os músicos, os tocadores, os instrumentistas. Por que faz questão de falar dos músicos? Por que faz questão de falar dos tocadores, dos instrumentistas, dos cantores? De fato, na Babilônia existe a música que ela exerce a sua influência. E olha o que está descrito então em Apocalipse 18, acompanhe, diz, com igual ímpeto será lançado Babilônia, aquela grande cidade, e não mais será achada. Em ti não se ouvirá a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de tramoteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti. Ou seja, nós vemos aqui o juízo não só sobre músicos e a música da Babilônia, mas também sobre a idolatria e também o ruído de Mó, a pedra, em ti não se ouvirá mais. Haverá um juízo sobre a cobiça, a ganância, devido ao comércio até de almas humanas, e a luz da candeia não mais brilhará em ti, a voz do esposo, da esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas por tuas feitiçarias. E haverá um juízo sobre a feitiçaria em Babilônia. Vejamos o que havia em Babilônia. E eu quero destacar aqui como que a música exerceu essa influência. De fato, a música exerce muita influência. Qual é a música que você está ouvindo? Qual é a música que você está curtindo, que você está cantando? Haverá um dia que esse juízo vai alcançar a música de Babilônia, os seus instrumentistas,
os seus cantores, os seus músicos. Isso vai acontecer. Apocalipse é a revelação dos propósitos de Deus e da sua vontade, conclamando os seus adoradores, os adoradores do Cordeiro, a louvá-lo com cânticos que exaltam e glorificam a Ele. Apocalipse 19, de 5 a 7, olha o que nos diz. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus e todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz numerosa, de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões. Olha a voz que saía do trono, dizendo: dai louvores ao nosso Deus. De quem é essa voz? Essa voz é do nosso Deus, nosso Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, há uma voz que está dizendo para mim e para você: dai louvores ao nosso Deus. Este é o cântico, essa é a música que deve sair dos nossos lábios. Agora, diante disso, eu quero fazer algumas considerações. Primeira delas, isso é um ensino bíblico. Você está percebendo que estou me atendo à palavra de Deus, à Bíblia. Portanto, sendo um ensino bíblico, o que você está ouvindo e o que você está aprendendo está embasado na palavra de Deus, está embasado na Bíblia. Portanto, diante de um ensino bíblico, diante de um ensinamento, o que mais envolve? Envolve a obediência. Hebreus 13:17 nos diz: obedecei vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. A obediência, ela se faz necessária. Eu estou aprendendo sobre a influência da música, o que a Bíblia me ensina sobre a música, o que realmente Deus quer em relação à música. Portanto, qual deve ser a minha atitude? A minha atitude deve ser de obediência. E a obediência vai te levar aonde até a sua fé não te leva. Portanto, obedecer é melhor. Tem algo também, uma consideração importante, além do ensino bíblico, além da obediência, a consagração. E essa consagração, ela parte do conhecimento que você tem e de uma atitude que você toma. A partir do que você ouviu, a influência da música, a música do céu, a música mundana, a música que Deus quer, a música que está diante do trono de Deus, que vai ser cantado por toda a eternidade. Qual é a música que Ele quer, então, que você cante? Qual é a música que Ele quer que você ouve? Qual é a música que Ele quer que você curte? Nós sabemos de um acontecimento em que Davi, com sua harpa, quando tocava sua harpa, o seu instrumento, diz que o espírito maligno saía da vida de Saul. Isso está descrito em 1 Samuel 16, 23. Você sabe que a vida de Davi era uma vida de consagração. Qual a música que saía dos seus lábios? Se Davi estivesse nos dias de hoje, qual é a música que sairia dos seus lábios? Eu não tenho dúvida em te dizer que certamente e tão somente louvores, hinos e cânticos espirituais. E foi isso que ele fez. O livro de Salmos é a palavra de Deus cantada. Portanto, o que ele cantava, o que ele tocava, era louvores a Deus. Você lendo e estudando os Salmos, você sabe qual é a música que Deus quer. O livro de Salmos é essa revelação da música que Deus deseja. Veja só, um dia o pastor Carlos nos contou um testemunho que logo no início da sua conversão, ele foi fazer uma visita com outro amigo, outro irmão, e lá eles colocaram uma música, um rock cristão. E naquele momento, o espírito maligno se manifestou e aquele demônio disse: eu odeio essa música. Alguém pode perguntar, mas não era um rock? Era um rock, mas como ritmo. Mas era uma música ungida, em que aquele espírito maligno não suportou. Vamos passar agora a responder algumas perguntas. Algumas perguntas que as pessoas nos fazem. Por exemplo, o ritmo procede de Deus? Todo ritmo
é de Deus? Sabemos que o ritmo, ele faz parte da música. Agora, alguém pode dizer, mas o rock, o samba, veja só, como eu disse anteriormente, um rock cristão fez com que aquele espírito maligno se manifestasse, porque ele não suportava aquele rock cristão. Ao mesmo tempo, então, não era tão somente o ritmo, mas era a unção que estava naquela música, a unção do Espírito Santo de Deus. Então, não está na questão do ritmo ser rock, ser samba, ser pagode. A questão está na inspiração, de onde procede o espírito daquela música. Então, não está tão somente numa questão do ritmo, porque eu não posso dizer, não, o rock, o pagode, isso não é de Deus, porque isso são apenas ritmos. Mas o que nós estamos abordando é a inspiração, a influência da música. Há uma pergunta que sempre surge: ouvir música secular é pecado? Veja só, existe uma definição de pecado, que pecado é errar o alvo. Então, se Cristo habita em você, e você sendo servo dele, você deve perguntar, qual é a música que ele quer ouvir? Se Cristo está em você, e você como cristão, você deve perguntar. Agora, diante do que nós vimos, e do que vai acontecer, a música inserida no contexto de Apocalipse, ficou muito claro a música que ele quer ouvir. E qual é a música que Cristo cantou? Portanto, como nós aprendemos, ele tem preferência de música. E se eu sou servo, se eu sou filho, filha, então agora não é a minha vontade, e sim a vontade dele. E isso envolve uma decisão, isso envolve uma atitude sua, porque agora, para mim e para você, o viver deve ser Cristo. Diante da pergunta anterior, quero repeti-la: ouvir música secular é pecado? Ainda que você não considere pecado, você deve levar em consideração a orientação de 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Desde que o pecado é errar o alvo, você deve perguntar, você como cristão, você que tem a Cristo, qual é a música que Cristo quer ouvir? E assim, o seu viver deve ser Cristo. E aí depende de uma atitude sua, de cantar aquilo que realmente ele quer ouvir. A outra pergunta que se faz é: ouvir música secular, mundana, me leva a perder a salvação? Eu digo não, mas pode te levar a pecar. Você fala, mas Silvio, por quê? Mas eu tenho a Cristo na minha vida. Sim, mas por causa da influência da música. Vejamos, se você ouve, canta e curte a música mundana, pode de fato te levar a perder a salvação? Aí eu respondo, sim. Você fala, Silvio, não ficou confuso? Não. Por que isso? Porque essas músicas podem te influenciar a pecar. Então, por um lado, ao ouvir música mundana, isso pode me levar a perder a salvação? Isso me leva a perder a salvação? Não. Mas pode me levar a perder a salvação? Sim, por causa da sua influência. E essa influência pode te levar a pecar. Essa influência pode te levar à imoralidade, ao adultério, à traição, à bebedice, à ganância, à idolatria, à feitiçaria. E você sabe que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A pergunta que se faz também é a seguinte: ouvir música secular, ouvir uma música mundana, não é o mesmo que ver um filme? Vejamos, a música ela é milenar. A música estava antes mesmo da criação. Com a queda desse anjo de luz, a música desceu para a terra, que desceu com ele foi corrompida, como nós vimos em Isaías no capítulo 14. Agora, a música ela tem uma influência muito maior, muito mais profunda do que um filme.
A música é capaz de mexer com as nossas emoções, os nossos sentimentos, até com o nosso corpo. Quando você está num ambiente de trabalho e ali tem a música, você de repente está movendo os pés, batendo com os pés, dependendo do ritmo, sem perceber. Por que isso? Porque ela é capaz de mover nossas emoções, nossos sentimentos. Agora, o filme, quando você vê um filme, ele precisa ser processado na mente, nos pensamentos. É como se ele tivesse que ser digerido. A música não. A música, ela entra. É como se ela entrasse sem pedir permissão. Ela é capaz de penetrar dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e até no nosso corpo. Você já viu um filme sem trilha sonora? Parece que o filme sem a trilha sonora, ele não tem sentido. Ele parece que, de fato, ele ganha emoção, o filme ganha sentido quando se coloca a trilha sonora. Eles sabem disso. A influência da música é muito maior do que ver um filme. A pergunta que se faz também é a seguinte: toda música secular, ela é prejudicial? Entendemos que há algumas músicas de raiz que falam da natureza, músicas históricas e mesmo também músicas da época da política que são até engraçadas. São músicas que a gente pode dizer assim, são músicas neutras, que não têm uma influência, né? A gente sabe que Deus dá dons, dá talentos. Então, essas músicas, elas não têm em si um prejuízo, não exercem em si uma influência, mas nós devemos tomar cuidado, porque existem certas músicas que até de raiz, que dentro daquela letra, ela tem uma conotação espiritual. Então, por exemplo, a música Majestade o Sabiá, na sua letra tem uma frase que diz, onde se diz o seguinte: adentrar a mata onde Oxóssi é Deus. E se você não percebe a letra, você canta uma música sem perceber que tem uma influência espiritual. Ao mesmo tempo, uma música que fala da natureza, mas com uma conotação espiritual. Nós sabemos que Oxóssi é um espírito maligno. E quando se canta adentrar a mata onde Oxóssi é Deus, é como se você estivesse dizendo que aquele espírito maligno é Deus. Outra pergunta: alguém que converte, mas a sua profissão é um músico, é de onde vem o seu sustento, em que ele faz as suas apresentações, ele deve abandonar sua profissão? Primeiramente, não, mesmo porque é a sua profissão, é o seu sustento. Portanto, para você dizer a alguém que ele deve abandonar a sua profissão, você tem que lhe garantir um sustento. Agora, isso é para quê? É uma profissão para suprir suas necessidades e suprir a sua família. Agora, a orientação deve ser, ali envolve a sua profissão, mas depois dali, qual é a música que realmente está no seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. E aí, onde mesmo o músico profissional, ele deve tomar e tem que tomar a sua decisão, qual música que de fato ele vai cantar do fundo do seu coração, porque agora o seu propósito, antes de ser um músico profissional, é agradar a Deus, é fazer a vontade dele. Porque o músico profissional, em que ele tem um encontro com Cristo, agora ele começa a viver Cristo. E o propósito dele é agradar a Deus. Portanto, ele deve permanecer, porque isso é o suprimento dele, a não ser que Deus lhe dê uma outra direção. Outras duas perguntas. Um cristão cantor ou compositor que se afasta dos caminhos do Senhor, vive num caminho de apostasia, o abandono da fé. Eu devo rejeitar as músicas que ele foi inspirado para compor? Entendo que não. Entendo que não devemos deixar de cantar as músicas que ele compôs, porque enquanto ele compôs, ele estava na fé, ele estava firme. Aquela música, ela foi inspirada
pelo Espírito Santo. Portanto, ele compôs a música, ele estava na fé e foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, não entendo que a gente deve deixar de ouvir, de cantar as músicas devido ao fato que ele abandonou a fé. A outra pergunta é: se o meu cônjuge que não é convertido, estando numa festa com ele ou com ela, querendo dançar uma música secular, qual a orientação? A orientação: dance com seu cônjuge, pois você fazendo assim, você está como se tornando fraco para alcançá-lo, para não criar um bloqueio, uma barreira maior no coração dele, em relação ao Evangelho, em relação à igreja. Ou seja, você está seguindo a orientação bíblica, se fazendo de fraco para com os fracos, a fim de ganhá-los. Portanto, você deve dançar com ele. Ah, mas essa música mundana, ela não pode influenciar? Poder influenciar, ela pode influenciar qualquer um. Mas você está, por amor ao seu cônjuge, fazendo algo que agrada a ele, no sentido de ganhá-lo para Cristo.